Pronto, aqui. E aí vocês vão começar essa vida sofrida, porém prazerosa, hoje, né? Onde a gente vai começar a aprender como é que a gente faz, né? Prescreve as dietas, a elaboração e adequa essas dietas a partir das recomendações, né, de cada indivíduo, tá? Então a gente vai começar falando principalmente, né, sobre as regras gerais de elaboração de cardápios, né, sobre as principais questões que a gente deve levar em consideração na prescrição da dieta, né? Primeiramente, é importante sempre destacar, né, que o alimento ele tem um grande potencial de modificação e transformação que pode contribuir para o nosso exercício profissional de nutricionista de forma eficiente e abrangente, né, seja em relação à criação de novas preparações ou ao desenvolvimento de dietas menos repetitivas, com maior variação de alimentos e técnicas de preparo. Então, quando vocês aprendem as técnicas de preparo lá em técnica dietética, elas também devem ser contempladas, vocês devem dividir essas informações com o paciente de vocês, para que a gente tente, né, ao máximo, proporcionar a maior retenção de nutrientes para os pacientes. Mas é importante a gente lembrar também, já que a gente está falando, né, sobre a prescrição de dietas, que o alimento, ele não só tem a função de veículo de nutrientes, tá? O alimento, quando a gente fala, tem muita gente que faz, meu Deus, eu tenho que ter a consciência de que eu preciso me alimentar para obter nutrientes, eu tenho que comer só quando eu estou com fome, eu tenho que ter essa consciência. E isso não existe, tá, gente? Nós somos seres sociais e a gente sabe que a alimentação, ela tem outros papéis e o nutricionista, ele precisa entender isso. É o que a gente fala, né? A diferença entre nutrição e nutricionismo, né? Que atualmente tem sido bastante difundida, né? A nutrição é exatamente a gente entender exatamente esses papéis diferentes que o alimento ele proporciona para cada indivíduo. Ele é sim um veículo de nutrientes, a gente precisa focar, obviamente, nessas funções, isso é imprescindível, mas também a gente precisa saber que o alimento ele tem um papel psicofísico, ele tem um papel de estímulo emocional, ele tem um papel de estímulo de fome e saciedade, mas ele também é um agregador social. Tá? Então, é importante a gente destrinchar todas essas funções dos alimentos na hora que a gente vai prescrever uma dieta, para a gente entender esses papéis e a gente poder prescrever dietas que tenham adesão. Porque não adianta a dieta ser perfeita dentro das recomendações de nutrientes, mas que o paciente não consiga aderir. Tá? E isso a gente só consegue ter a adesão do paciente quando a gente entende todas as funções que o alimento, a alimentação proporciona. Isso é o mais importante, certo? Alguém está com o microfone ligado? Alguém vai falar? Minuto. Pera. Oi? Oi? Confere se está gravando mesmo, não aparece aqui na telinha pra gente. Não está aparecendo na tela? Confere se está gravando. Tá gravando. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Pare de gravar, tá vendo? Ok, obrigada. De nada. Eu sei que estava aparecendo a tela, ok? Então, gente, vamos comentar um pouquinho em relação a todos esses papéis dos alimentos, tá? As quantidades de nutrientes, quanto à questão de ser veículo, né, de nutrientes. Então, a quantidade de nutrientes de um alimento, a gente vai determinar a partir de onde? Existem tabelas de composição centesimal, como a gente sabe que existe a nossa brasileira, né, a TACO, que foi desenvolvida pela Unicamp, mas existem também as tabelas de Franco, de Sônia, né, que a gente também pode utilizar, e que a partir do uso dessas tabelas a gente tem a permissão de utilizar uma gama infinita de combinações de alimentos, a partir disso atender às necessidades mínimas para cada indivíduo ou, dependendo, né, para grupos de população. Quanto ao papel psicofísico do alimento, gente, é importante a gente entender que os alimentos eles proporcionam estímulos sensoriais, né, que são captados por um conjunto de estímulos nervosos, que a gente aprende isso, inclusive na disciplina de fisiologia da nutrição, lembra que a gente fala sobre fase cefálica da nutrição, né, e que aquele estímulo sensorial ele é levado para o sistema nervoso central para ser codificado uma mensagem em resposta, né, daquele estímulo. E aí, normalmente, a gente, a partir daquele estímulo sensorial, a gente tem regiões do sistema nervoso que tem interligação com regiões também do prazer, né? Lembra da recompensa alimentar a partir do consumo de alguns alimentos. Então, é importante a gente entender esse papel, porque a gente nem sempre consome o alimento, muitas vezes a gente tenta convergir esses papéis, né? A gente come um alimento para se nutrir, mas também para obter o prazer ao consumir um alimento.
tá? Então, normalmente, o que a gente tenta proporcionar como nutricionista para um paciente é convergir esses dois papéis. Proporcionar a nutrição, mas também proporcionar o prazer do alimento, tá? Estímulo emocional também é outro papel que o alimento acaba, né, proporcionando, né, o estado afetivo de gostar ou não do paladar. O indivíduo normalmente seleciona aqueles alimentos que são do seu prazer prévio, né, e o processo de escolha normalmente está relacionado com essa experiência que ao longo da vida. Muitas vezes a gente vai escolher, quantas vezes a gente não come, né, um alimento que a gente lembra, putz, da minha infância, e é aquele alimento que tem uma memória afetiva muito grande. Ou muitas vezes até a gente tem uma aversão a um alimento que a gente lembra de algum momento que foi muito difícil na nossa vida e a gente fez essa relação. Então, o alimento, muitas vezes, ele tem esse estímulo emocional também. Assim como existe aquele famoso comer emocional, né, onde a gente muitas vezes desconta na alimentação, muitas vezes aqueles sentimentos negativos, como estresse, aborrecimento, cansaço, que é normal, tá, gente? Muitas vezes toda pessoa, em algum momento da vida, vai descontar algum estresse, algum aborrecimento, cansaço, né? Aquela sensação de, ai, estou cansada. Por exemplo, ontem eu trabalhei muito, sensação de que, ai, estou cansada, eu mereço. Né? Quem nunca passou por isso, né? Assim, eu mereço, e aí a recompensa vem muitas vezes pelo alimento. O problema, muitas vezes, está quando esse comer emocional, ele fica altamente frequente. Quando o alimento, ele fica ocorrendo, né? De forma muito frequente, como a única forma, né, de escape a esses sentimentos ruins. Isso é problemático quando é algo muito frequente, né? E muitas vezes algumas pessoas até podem gerar a famosa compulsão alimentar devido a essa associação. Isso é o mais perigoso. Lembrando que o comer emocional, né, de forma pontual, todos nós estamos sujeitos, né? Isso, inclusive, é muito já relatado e mostrado, inclusive, em filmes, né? Eu acho que todo mundo já assistiu aqui uma comédia romântica, já deve ter visto em algum momento uma mocinha do filme sofrendo de amor e jogando chantilly na boca, comendo chocolate, porque está triste, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, isso sendo retratado em cenas de filmes, e isso é muito comum, muito normal. O problema é, como eu falei, é quando a comida vira o único escape, né, para sentimentos ruins. Aí, quando isso vira muito frequente e quando isso gera compulsão alimentar, aí é um problema e deve ser tratado, tá? Estímulo de fome e saciedade, a gente já estudou muito isso, né, em fisiologia da nutrição. Quem não lembra, sabe que a gente viu, né, independente de lembrar ou não, que a gente tem as áreas lá do hipotálamo, né, o centro do hipotálamo ventromedial, que é o centro da saciedade, e o hipotálamo lateral, que é o centro da fome, né, além daquele núcleo arqueado do hipotálamo, onde a gente tem POMP, CARP, neuropeptidoides, AGRP, né, que a gente sabe que são estimulados a partir do consumo de alimentos também. Né? Então, o alimento ele tem esse papel também de estimular a fome ou a saciedade, né, dependendo da sua ausência ou da sua presença, tá? E por último, é importante a gente entender que os valores atribuídos aos alimentos, eles foram também sendo substituindo, né, o instinto em que se baseava a seleção dos alimentos. E que, associado aos desequilíbrios da disponibilidade, que hoje em dia a gente tem muita disponibilidade de alimentos, obviamente dependendo da localização, né, que a gente se encontra e das condições financeiras, né, deu origem aos desvios alimentares e as suas consequências, como é o caso da obesidade. Então, o comportamento alimentar ele envolve muito mais do que as necessidades orgânicas, né? As necessidades sociais e psicológicas também estão envolvidas. Quantas vezes a gente janta, como eu sempre falo, e depois, se alguém chamar, algum amigo chama para se reunir, envolve comida e a gente come de novo. Então, a alimentação, queira ou não queira, é um agregador social. Tá? Muitas vezes a gente vai se reunir, a gente se reúne em torno da comida. Muitas vezes a gente quer agradar um amigo, quer agradar uma pessoa, a gente dá comida, a gente cozinha. Tudo está muito relacionado à questão social e à questão também psicológica, né? De sentimentos, afetividade. Então, a gente sabe que a alimentação ela tem essa função também. A gente excluir, né, da nossa formação do nutricionista esse papel, não exclui o fato de que isso realmente ocorre. Né? Isso só faz com que a gente fique com um papel muito reducionista da nutrição, né? Que faz com que cada vez mais a prescrição das dietas fique cada vez mais difíceis de serem seguidas. Por isso que é importante a gente levar isso em consideração quando a gente vai prescrever as nossas dietas, tá? E aí, gente, é importante a gente entender que a gente usa muito esse termo cardápio aqui, né, quando a gente vai falar elaboração, mas que aqui em dietética é o sinônimo de dieta, tá, que a gente utiliza. A gente sabe que o cardápio é uma lista de preparações culinárias, vocês
podem ver muito bem isso em técnica dietética, né, que vai compor uma refeição, ou a lista de preparações, que no nosso caso é o que a gente vai utilizar aqui, né, que compõe todas as refeições de um dia, né, que é a nossa famosa dieta. E aí vão seguir padrões nutricionais, que são as nossas recomendações, e é importante que a gente tente levar em consideração o reconhecimento de técnicas dietéticas dos alimentos, a fim de atender às leis básicas de alimentação. E aí, que leis básicas seriam essas? Deixa eu pular aqui logo. Deixa eu pular que eu queria já falar dela. Ops. As famosas leis fundamentais de alimentação de Pedro Escudeiro, né? Que vocês devem ter visto lá com a Amanda em técnica dietética, né? As leis da quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Né? A gente vai tentar sempre levar em consideração exatamente isso, que o nosso plano alimentar, como eu já falei, inclusive na primeira aula, deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completo, além de ser harmonioso em seus componentes e adequado na sua finalidade ao organismo a que se destina. Certo? Então, a gente vai tentar sempre manter esse padrão, né, nas nossas prescrições, mas sempre tentando levar em consideração a individualidade e o contexto alimentar de cada indivíduo, tá, gente? E aí, voltando aqui, né, que eu fui aqui bem muito, o cardápio brasileiro, né, normalmente, as pessoas, as dietas do brasileiro, normalmente, ela é composta por café da manhã, o de jejum, o almoço e o jantar. E muitas vezes, né, pode existir o lanche, hoje em dia a gente sabe que é até mais comum, mas em geral as pessoas antigamente tinham mais costume de fazer as 3 principais refeições, de jejum, almoço e jantar. Hoje em dia a gente sabe que existe também as refeições intermediárias, como o lanche, mas aí existem pessoas que fazem o lanche na manhã, lanche de tarde e uma colação, que é o lanche da noite. Tem gente que só faz o lanche de manhã, não faz à tarde, não faz à noite. Então vai variar muito de cada indivíduo, certo? E aí a gente sabe que num cardápio, né, numa alimentação, numa refeição, principalmente refeições principais, a gente pode ter diferentes componentes para essas refeições, que são os famosos componentes que aí eu vou explicar aqui, mas que você já deve. Deixa eu perguntar logo, vocês viram isso já em técnica dietética, que normalmente vocês veem? Beleza. Sobre a Adriana, ok. Tenta ver se ela consegue entrar, tá? Tá todo mundo aqui. Vocês viram já essa questão de componentes da refeição lá em técnica dietética, ainda não chegaram nisso? Me dê aí um feedback pessoal. Cadê o pessoal? Foram dormir, foi? Oi? Oi? Ainda não. Ainda não, né, Débora? Ainda não. Não. Tá, só para saber se eu vou falar alguma novidade, ou só para saber se vocês vão ver aqui, tá? Vocês vão ver isso bem mais em técnica dietética, que é o foco pessoal de lá. Mas eu vou falar bem rápido aqui, tá? Esses componentes, né, que vocês sabem que é bem comum em restaurantes, enfim, né, aqui na nossa dieta, no nosso cardápio para o indivíduo, né, que a gente vai prescrever, não é obrigado ter todos esses componentes, mas eu gosto sempre de explicar que eles podem existir quando a gente trata de uma refeição principal, como por exemplo o almoço. Quais são esses componentes? Entrada, prato principal, guarnição, prato base, sobremesa e complementos, tá? Então, uma refeição ele pode conter todos esses componentes, mas nem toda refeição precisa ter todas essas, certo? Por exemplo, a entrada, tá? Pode ser composta por uma sopa, um salgado frio ou quente, uma salada cozida ou crua, certo? Por exemplo, se for de um restaurante, o mesmo cardápio pode ter 3 ou até mais, certo? Dependendo do nível financeiro do restaurante e afins. Isso vocês vão ver em técnica dietética e até em um ano. Agora, pessoal, é o que eu falo, varia muito de região para região. Por exemplo, aí vocês vão me dizer se vocês concordam. Aqui no Nordeste, a gente tem muito costume de utilizar a sopa, que reconhecidamente, por exemplo, no Sudeste, a sopa é uma entrada. Tá? Mas aqui no Nordeste, a gente utiliza muito a sopa como um prato principal de um jantar. Por exemplo, aqui a gente bota macarrão, arroz, cai tudo dentro da sopa e vira o prato principal. Quem aí na casa de vocês concorda comigo que tem sopa que é assim? Na casa de vocês funciona assim, já vira assim, ou só por aqui que funciona assim, que é prato principal? Ou na casa de vocês é uma entradinha bem bonitinha? Ó, Érica disse que concorda, que ama, sim. Ó, aqui é assim, né? Aqui no Nordeste tem assim, vai tudo, né? Vai tudo. E tem gente que ainda pica o pão e joga dentro, não é verdade? Não tem gente que dá uma picadinha no pão
e vai dentro da sopa, certo? O Adriano disse que sopa não é jantar, hein? A Adriana disse que sopa não é jantar. Tem gente que diz que fica morrendo de fome depois, mas depende da sopa, hein? Como eu falei, aqui no Nordeste a gente tem muito costume de deixar a sopa bem completona, né? Ó, tá vendo? Lucas disse que não enche o dia de sopa é completo. Mas eu tenho certeza que na tua casa tem dia que é só sopa, né? Pai, tá vendo? O pai de Edna disse que é só um lanche. Exatamente porque, teoricamente, como eu estou mostrando aqui para vocês, a sopa ela é conhecida por ser uma entrada. Né? Se você chegar em restaurantes, assim, restaurantes mais né, arrumados, enfim, eles têm lá a entrada como saladas, sopas e afins, certo? Então, aqui no Nordeste, a gente utiliza muito né, a sopa como um prato principal, né? Para vocês verem como de região para região tudo pode mudar. O prato principal, gente, a gente vai morrer de fome aqui vendo essa aula de hoje, que eu vou ter umas imagens bem chocantes. O prato principal, gente, ele é composto pela preparação que mais vai contribuir com o aporte de proteína da refeição. O que seria isso? É a carne, né? A carne, o peixe, o frango, o camarão, certo? Então, em virtude da carne ser o que tem maior custo na refeição, o que acontece? Em geral, quando a gente fala de um restaurante ou de uma dieta em geral, todas as outras preparações são planejadas com base nesse prato principal. Então, os acompanhamentos do prato em geral devem combinar com essa preparação, com esse prato principal, né? A fim de tentar controlar custo, equilibrar sabor, textura, aroma. Então, o prato principal seria a parte que mais contribui com a proteína da refeição, certo? Vocês vão ver isso, gente, como eu falei, mais na disciplina de técnica dietética, tá? Mas eu coloquei aqui para a gente como a gente está vendo concomitante, tentar adiantar aqui umas coisas, tá? Lembrando que aqui na nossa dieta não é obrigado ter tudo em todas as refeições, como a gente já falou, por exemplo, aqui na região do Nordeste, a sopa muitas vezes é utilizada como refeição principal, certo? Já a guarnição, o que seria uma guarnição? A guarnição seria aquela preparação que vai acompanhar o prato principal. Muitas vezes pode ser um vegetal ou uma massa que vai equilibrar os sabores e textura, certo? Então, pode ser um canelone, um espaguete, uma massa. Mas, Larissa, e o arroz e feijão? Aqui no Brasil, a gente utiliza outro nome para conceituar o arroz e feijão, que a gente chama aqui de prato base. Por que prato base? Porque o prato base a gente considera aquele prato, aquele componente né, que vai contribuir com maior ajuste de energia no cardápio, é o que mais contribui com a parte energética da refeição. Normalmente aqui no Brasil seria o famoso arroz e feijão, certo? Então seria aquele componente que mais vai contribuir com a quantidade de energia do cardápio. Então aqui a gente chama de prato base. A guarnição, por exemplo, certo? Seria um macarrão, certo? Um canelone, enfim, espaguete e assim por diante. E as sobremesas, o purê, certo, gente? Purê, algo do tipo, tá? Uma massa. As sobremesas, né, como vocês bem sabem, podem ser um doce, né, como também uma fruta, né? Ó, vou matar aí vocês, quem gosta, quem é do meu time aí de sobremesas, tá? Sobremesas, né, podem ser frutas, como também podem ser doces, né? Eu sempre fico brincando na aula dizendo que eu tinha ódio quando minha mãe dizia, tem sobremesa? Quando eu era pequena, ela dizia, tem. O que? Ela dizia fruta. Putz, fruta não é sobremesa. Que ódio quando era pequena, quando ela dizia que fruta era a sobremesa do dia. Tinha horror. Porque pra mim, fruta não era sobremesa. Hoje em dia eu tô mais educada, obrigada, graças a Deus. Mas na época eu tinha verdadeiro trauma quando ela dizia danada da sobremesa. Era uma porcaria de uma fruta pra mim. Hoje em dia, graças a Deus. Eu amo fruta, desde pequena adoro fruta. Mas, né, a criança cria aquela expectativa com a sobremesa. E quando dizia que era salada de fruta ou fruta, ficava arrasada. Mas é isso, né? Traumas vencidos. Passou a sobremesa, temos por último aqueles complementinhos, né? Que são o quê? Aqueles complementos, né? Que podem ser variados e vai depender do padrão ali da refeição e da aceitação de cada indivíduo. Por exemplo, um limãozinho no peixe, que vai complementar, um queijinho ralado na massa, né? Uma pimenta, enfim, são aqueles com o vinagrete do churrasco, são os complementos, né? Que podem deixar os pratos mais saborosos. Então, a refeição ela pode conter todos esses componentes, mas quando a gente fala aqui da dieta de indivíduos, nem todo almoço, por exemplo, de um indivíduo que a gente vai prescrever a dieta. Oi. Cortando tua voz. Tá cortando?
Tá cortando? Ainda tá? Não. Ah, vou cortar. Voltou? Tá. Ok. Certo, gente? Então, é só para mostrar para vocês que existem esses componentes, tá? Das refeições, mas, né, que não é obrigado. Por exemplo, existem pacientes que estão numa vida mais corrida e que a única coisa que deu tempo para fazer no almoço foi uma macaxeira com carne, um tomate e uma alface. Pronto. Né? Então, muitas vezes a gente não tem ali, só tem ali como componente dessa refeição, uma entrada, que seria a salada, o prato principal, que seria a carne, e uma guarnição, que seria a macaxeira. Ponto. Né? Não temos nenhum mais componente ali formando a refeição, tá? Mas é importante que vocês saibam aí essas nomenclaturas, principalmente em restaurante, que a gente utiliza muito, tá? Agora vamos focar na nossa prescrição, né? Na nossa dieta. Né? Como a gente falou, hoje a gente vai aprender a prescrever nossa dieta, como é que a gente vai partir para frente em relação a tudo que a gente já aprendeu. Larissa? Oi. Larissa, Ainda tá falando. Travou todinha de comentários. Oi? como eu já ia avisar. Aqui tá travando muito. Ixi, Nossa, meu Deus. então é o programa, hein? Ainda tá cortando? Tá. Tá mesmo. Ixi, não sei nem o que eu faço, viu? Deixa eu parar de partilhar a tela. Deixa eu parar de partilhar a tela. Voltou, será? Ainda tá travando? Eu tô vendo minha... Tá, eu tô ouvindo vocês travando, inclusive. desse jeito. Tá do mesmo jeito que a senhora tá ouvindo, a gente tá ouvindo. Meio É travando, um né? ruído no fundo. Tá um ruído no fundo, como se tivesse um ruído aí travando. E agora? A gente sai e entra de novo? O que a gente faz? Além da interferência do barulho, do ruído, trava muito. Agora eu não sei se começa a Tem um compartilhar ruído na mesmo. tela, né? Pode ser a internet. Não sei. Aqui tá aparecendo na internet, tá tudo normal. Acho que é o aplicativo. Porque deixa eu aqui só. A internet tá normal. Google, tudo. Aqui a net tá boa também. Não sei, se vocês quiserem a gente tentar migrar pro Google Meet. Deixa eu até parar de gravar.